Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo vídeo tutorial. Agora falando sobre datasheet. Este é o nosso oitavo vídeo do PIC 16F84A. Vamos ao vídeo. Características da CPU. O que define um microcontrolador? Para além de outros processadores, são circuitos especiais para lidar com as necessidades de aplicações em tempo real. O PIC 16F84A tem uma série de recursos destinados a maximizar a confiabilidade do sistema, minimizar os custos através da eliminação de componentes externos, fornecem modos de operação de economia de energia e oferecem proteção do código, entre outros recursos. Temos aí a OSC, é a seleção do oscilador. Os reset, temos o Power On Reset, temos o Power Up Timer, o oscilador Startup Timer, as interrupções, o temporizador anti-travamento chamado Watchdog Timer, temos o modo Sleep, que é o modo de sono do microcontrolador, temos também a proteção de código, locais de ID, a programação via in-circuit, chamado ICSP. O PIC 16F84A tem um temporizador chamado Watchdog Timer, que pode ser desligado somente através de bits ou através do fuse bit de configuração. Ele é executado usando o seu próprio oscilador RC para uma maior confiabilidade. Existem dois temporizadores que oferecem atrasos necessários na energização. Um é o oscilador Startup Time, OST, destinado a manter o chip no modo reset até que o oscilador de cristal fique estável. O outro é o Power Up Timer, que é um fuse bit também, PWRT, que faz um atraso fixo de 72 milissegundos nominais. Este circuito mantém o dispositivo no modo reset enquanto estabiliza a fonte de alimentação. Com estes dois timers no chip, a maioria dos aplicativos não precisam de nenhum circuito de reset externo. No modo Sleep, que é o modo de sono do microcontrolador, oferece um modo de queda de energia atual muito baixo. O usuário pode despertar o microcontrolador através de um reset externo. Pode ser também através do Watchdog Timer, Watchdog Timer é um temporizador que pode ser configurado através do fuse bit e onde você tem que estar resetando ele, que é um circuito anti-travamento. Então ele reseta o microcontrolador ao completar o tempo dele, como foi visto na aula passada, onde configuramos o timer ou para o Watchdog ou para o timer 0. Então o Watchdog é um circuito anti-travamento, onde a gente pode estar configurando também e está resetando esse Watchdog para evitar ele resetar o microcontrolador. E se caso quisermos que ele resete o microcontrolador, quando chegar a um determinado tempo ele vai lá e reseta o microcontrolador. Então essa é uma outra forma de resetar o PIC. Várias opções de osciladores são fornecidas que permitem uma boa gama de alternativas. A opção de oscilador via resistor-capacitor salva o custo do sistema, enquanto a opção a cristal LP de baixa velocidade
economiza energia. Um conjunto de bits de configuração são usados para selecionar as várias opções. Configurações de bits. Os bits de configurações podem ser programados, leia como 0, ou esquerda sem programado, leia como 1. Para selecionar várias configurações de dispositivos, esses bits são mapeados na localização de memória de programa no endereço 2007 em hexadecimal. O endereço 2007 é além do espaço de memória de programa de usuário e pertence ao espaço de memória de teste de configuração especial, que vai do endereço 2000 ao 3FFF. Esse espaço pode ser acessado durante a programação. É onde ficam os fuzzy bits do microcontrolador. Tá aí os fuzzy bits, fica na memória de programa, é de 14 bits também. E aí temos as configurações. Vou pegar a caneta aqui. Como podemos ver, do bit 4 ao bit 13 é só de proteção de código. Lembrando que os fuzzy bits ele vai estar sempre alterando de microcontrolador para microcontrolador. Esse fuzzy bits aqui representa o PIC16F84A, onde do bit 4 ao bit 13, colocando 1, você está desabilitando a proteção de código, e colocando 0, você está habilitando a proteção do seu código. No bit 3 é o bit do Power Up Time, como vimos, é um temporizador de 72 milissegundos. Você pode estar habilitando ele ou não. Ele é barrado, como podemos ver aqui. Então, se coloca 1, você desabilita, e se coloca 0, você está habilitando esse temporizador. No bit 2 é o nosso Watchdog Time, que é um circuito anti-travamento também. E a gente pode estar configurando esse tempo dele estar resetando o microcontrolador através do Prescale, como foi visto na aula passada. Então, se a gente coloca 1 nesse bit, a gente habilita, e se coloca 0, a gente desabilita o Watchdog Time. E do bit 0 ao bit 1, 2 bits, a gente está configurando o oscilador. Se a gente coloca 1 em 1, a gente está colocando um oscilador para resistor capacitor, 1 e 0 oscilador HS, que é de alta velocidade, acima de 4 MHz, 01 oscilador XT, que é até 4 MHz, e 00 é a cristal também, com baixa velocidade. Tipos de oscilador. O PIC16F84A pode ser operado em 4 modos diferentes de oscilador. O usuário pode programar 2 bits de configuração, como foi visto, através dos bits FOSC1 e FOSC0. Para selecionar um destes 4 modos, LP, está aqui, como a gente viu, cristal de baixa potência, XT cristal ressonador, que é até 4 MHz, HS a cristal também acima de 4 MHz e RC via resistor capacitor. Nos modos LP, XT ou HS, usa-se o cristal ressonador cerâmico e é conectado nos pinos OSC 1 e OSC 2 para estabelecer a oscilação. E está aí o modelo. Aqui o OSC 1 e o OSC 2. Está aqui o nosso cristal e ele é colocado 2 capacitores. Aí tem na nota aqui, consultar a tabela para valores recomendados para os capacitores C1 e C2. Um resistor em série pode ser necessário em algumas situações. E está mostrando aqui um resistor, mas poucas vezes se utiliza isso aqui. O design do oscilador do PIC requer o uso de um cristal paralelo.
na maioria dos casos. Eu vou voltar ao slide novamente e está aqui a forma paralela. Vai para o terra, vai para o terra também. Então o cristal fica aqui, paralelo entre os dois pinos, e o capacitor que vai estar em série com o pino ao terra. Então está aqui o design do oscilador requer o uso do cristal paralelo. O uso do cristal em série pode dar uma frequência fora da especificação do fabricante de cristal. Nos modos LP, XT ou HS, o dispositivo pode ter uma fonte de relógio externo para conduzir o pino. E aqui está mostrando a forma de você estar colocando o oscilador externamente. Aí você vai utilizar apenas um pino, que é o de entrada, OSC 1. E está aqui uma tabela dos valores dos capacitores no modo XT. Se você for utilizar uma frequência de 455 kHz, aí você pode estar usando um capacitor de 47 a 100 picofarad. Se for 2 MHz, de 15 a 33 picofarad, e 4 MHz, também o mesmo valor, 15 e 33. E o restante é os mesmos valores, entre 15 e 33 picofarad. E acima de 4 MHz, como podemos ver aqui, usa-se o cristal e usa-se o fuse bit chamado HS. Valores recomendados do capacitor 1 e 2 são idênticos, ou seja, o valor que você colocar em um, você tem que colocar no outro. Os intervalos testados nesta tabela. A capacitância maior aumenta a estabilidade do oscilador, mas também aumenta o tempo de startup. Esses valores são para orientação de design apenas, desde que cada ressonador tem suas próprias características. O usuário deve consultar o fabricante do ressonador para valores apropriados de componentes externos. Quando usamos o cristal com frequência acima de 3,5 MHz, o uso no modo do fuse bit HS ao invés de XT é recomendado. HS modo pode ser usado em qualquer VDD para o controlador é avaliado. Tá aí novamente uma tabela e os seus valores. No modo LP de 32 a 200 kHz, e aqui os valores dos capacitores. No modo XT, aí você pode estar usando cristal entre 100 kHz a 4 MHz. E no modo HS de 4 a 20 MHz, nesse microcontrolador. E aqui logo em seguida temos os capacitores que pode ser utilizado. Lembrando que o capacitor que você colocar em um, você tem que colocar no outro, que pode estar variando entre 15 e 33 picofarad, de 2 MHz a 20 MHz. Abaixo de 2 MHz, aí, olha a tabela, que você pode estar usando de 100 a 150 picofarad, ou 200 kHz, 15 a 33 picofarad, e 32 kHz, 68 a 100 picofarad. A capacitância maior, como foi visto, aumenta a estabilidade do oscilador, mas também aumenta o tempo de startup. Esses valores são para orientação de design apenas. RS pode ser necessários em modo HS, bem como no modo XT, para evitar excesso de condução dos cristais com baixo nível de especificações. Desde que cada cristal tem suas próprias características, o usuário deve consultar o fabricante do cristal para valores apropriados de componentes externos. Uma ressalva apenas. Oscilador RC, resistor capacitor. Para aplicações de temporização insensíveis, que não precisa tanta, digamos assim, um oscilador tão preciso,
O dispositivo RC oferece uma economia de custo, já que o resistor e capacitor são mais baratos. No oscilador RC, a frequência é uma função da tensão de alimentação, já que ele carrega e descarrega. Valores de resistor e valor de capacitor, a temperatura de funcionamento. Além disso, o oscilador, sua frequência variará de unidade para unidade devido à normal variação do parâmetro do processo. Além disso, a diferença da capacitância entre o pacote também afeta a frequência de oscilação, especialmente para baixos valores de capacitores. Aí mostra uma figura logo abaixo da configuração. Geralmente eu pouco vejo utilizarem oscilador, resistor, capacitor. Geralmente o pessoal usa muito a cristal, mas se quiser fazer um projeto de baixo custo, tá aí a dica de como utilizar. Tá aí o modelo. Tá aqui o resistor e o capacitor. E no meio deles vai na entrada do OSC 1. E o OSC 2 você pode estar usando como saída. Aí ele vai estar saindo um valor do oscilador dividido por 4. Reset. O PIC 16F84A diferencia-se entre vários tipos de reset. Temos o reset pelo Power On Reset, POR, o Master Clear durante a operação normal, temos o Master Clear durante o Sleep. O que seria isso? Se você colocar o microcontrolador em modo de sono, chamado. Então você pode estar acordando o microcontrolador através do pino Master Clear. Temos ainda o WDT durante a operação normal e o WDT também você pode estar despertando o microcontrolador do modo Sleep. A figura 6.4 mostra um diagrama de blocos simplificado do circuito de reset. O caminho Master Clear Reset tem um filtro de ruído para ignorar pequenos pulsos. As especificações elétricas indicam os requisitos de largura de pulso para o pino de Master Clear. Alguns registros não são afetados em qualquer condição de reset. Seu status é desconhecido em uma POR e inalterado em qualquer outro reset. A maioria dos outros registros são redefinidos para um estado de reset. Aí tem aqui um exemplo, através do POR, Master Clear ou WDT, durante a operação normal, Master Clear durante o Sleep. Eles não são afetados por o WDT durante o modo Sleep, desde que esse reset é visto como a retomada do funcionamento normal. Uma descrição das condições de reset para o contador de programa PC e o registrador de status. O registrador de status que fica ligado à CPU. Dá uma descrição completa dos estados. Para todos os registradores, os bits TO e PD que ficam no registrador status são definidos ou desmarcadas diferentemente em situações de reset. Estas brechas são usadas no software para determinar a natureza do reset. Então, o datasheet ele é muito preciso, ele tem muitas particularidades que vale a pena estar sendo consultado. Ele mostra até através dos resets, através desses bits aí e dos fuse bits, onde gera os resets, e mostra também os bits que são afetados em outros registradores, como vamos ver ainda nessa aula. Tá aqui os tipos de reset. Temos o reset através do Master Clear, que é um reset externo. Temos o reset para o Sleep através do WDT.
através da fonte, que utilizando outro reset, o Power On Reset. Temos através do oscilador, que é OST, e também o Power Upper Timer, que é outro fuse bit também. E está aqui a tabela com os bits afetados no registrador status. Está aqui o registrador status. Aí no Power On Reset, o Program Counter vai para o endereço 000 e esse X aqui porque é indefinido. Os 3 últimos bits aqui não define o que afeta. O U significa, como podemos ver aqui, inalterado, e o X desconhecido. Então é desconhecido os 3 bits e esses bits aqui são inalteráveis através do reset do Master Clear em operação normal, o Master Clear no Sleep. Aí temos aqui também mais uma vez os 3 bits que são inalterados, o reset via WDT no modo normal e no modo Sleep, e aqui através da interrupção saindo do modo Sleep. Então ele demonstra até isso aí. Se caso isso for alterar de alguma forma o seu código. E está aqui também uma tabela de praticamente todos os registradores e os bits afetados através desses resets. Aí tem o Power On Reset. Eu não vou estar falando de cada um aqui, senão a aula vai se tornar bem extensiva. Basta você lembrar que o é inalterado e o X, deixa eu ver se eu acho algum X aqui, o X é indefinido. Sabendo-se disso, é só acompanhar o registrador. Tá aí o registrador W até o int com cá embaixo. E aí tem os tipos de reset: o Power On Reset, o Master Clear, o Sleep e o WDT no modo normal e através do estouro WDT. E aí tem os bits afetados em cada registrador. Então ele é muito detalhado mesmo. Tá aí o fuse bit Power On Reset. É um pulso gerado quando a ascensão do VDD detectado no chip na faixa de 1.2 a 1.7. Para aproveitar esse fuse bit, conecte o pino Master Clear diretamente ao VDD ou por meio de um resistor. Isto irá eliminar componentes externos do tipo RC, resistor capacitor. Normalmente é necessário para criar Power On Reset. O tempo de subida mínima para o VDD deve ser atendido para que isso funcione corretamente. Consulte especificações elétricas para obter detalhes. Quando o aparelho começa a operação normal, sai da condição de reset, dispositivo de funcionamento, parâmetro, volt, frequência, temperatura, deve ser atendido para garantir a operação. Se essas condições não forem atendidas, o dispositivo deve ser mantido em reset até o funcionamento correto seja atendido. Para obter informações adicionais, consulte o aplicativo nota AN607 Power Up, problemas cedente. O circuito POR não conduz um reset interno quando o VDD declina, ou seja, ele só gera o reset, só deixa o microcontrolador resetado no início, quando a tensão está subindo de 0 ao valor nominal de 5 volts. Então, entre 1.2 e 1.7, ele mantém o microcontrolador resetado, depois ele vai e aciona o microcontrolador. Porém, quando a tensão cair, ele não gera esse reset, só no início.
Já o outro Power Up Time é um outro tipo de reset, deixa o microcontrolador resetado, mas por um intervalo fixo de 72 milissegundos, como podemos ver aqui. Então essa é a grande diferença. Enquanto o Power On Reset é por tensão, na faixa de 1.2 até 1.7, o Power Up Time é um tempo definido de 72 milissegundos. O Power Up Time opera em um oscilador RC interno. O chip é mantido em reset enquanto o Power Up Time estiver ativo. O atraso permite que a tensão, ao subir para um nível aceitável, possíveis exceções são mostradas na figura 6.9. A configuração do bit Power Up Time pode ativar e desativar através do fuse bit. Para a operação do Power Up Time para um determinado dispositivo. Aí tem aqui o Power Up Time, atraso irá para cada circuito devido ao VDD, temperatura, variação de processo, ver parâmetros de DC para obter detalhes. Então, uma grande diferença entre os dois, aí vai de acordo ao código que vocês forem fazer. Vocês podem estar escolhendo um dos dois fuse bits ou os dois. Um é por tensão e o outro é por um tempo fixo. Oscilador Startup Time, OST. Oscilador Startup Time fornece um atraso. Esse já fornece um atraso em ciclos de máquina. Então temos aqui 1024 ciclos do oscilador. Ele mantém um microcontrolador em reset. Após o término do atraso, a figura, isso garante o oscilador de cristal, um ressonador iniciar e estabilizar. O tempo limite do OST é invocado apenas para os módulos LP, XT e HS, ou seja, só para cristal. O reset ou despertar do sono. Quando o VDD sobe muito lentamente, é possível que o tempo limite irão expirar antes do VDD atingir o seu valor final. Neste caso, um circuito de Power Up Reset externo pode ser necessário. Então, é bom estar de posse do conhecimento e das informações para saber qual tipo de fuse bit utilizar e qual tipo de reset também. Aí tem aqui um modelo, esse caso ECD, e o circuito externo que pode estar colocando para ter um reset externo. Aí tem aqui nota 1. Circuito de Power On Reset externo é necessário somente se a taxa de ligação do VDD for muito lenta, ou seja, a alimentação chegar ao seu valor máximo muito lentamente. Aí tem um diodo. O diodo ajuda a descarregar o capacitor rapidamente. Está aqui o diodo. O resistor menor que 40K é recomendado para certificar-se que a tensão através de R não exceda o 2 volts. Uma queda de tensão maior irá degradar o nível de valor alto do pino Master Clear. E o 3, resistor de 1K limitará qualquer fluxo atual. Master Clear capacitor externo em caso de avaria do pino do Master Clear devido a uma descarga estática aqui no caso. Timeout, sequência de Power Down Status Bits. Aí já entra em detalhes dos 2 bits do registrador status, o TO e o PD. O Power Up Time, a sequência de tempo limite é a seguinte: Power Up Time, o tempo limite é invocado após o POR expirar. Em seguida, OST é ativado. Aqui está dando a sequência se caso for ativar todos. O tempo limite total irá variar com base na configuração do oscilador.
Para exemplo do modo RC com Power OpenTime desabilitado, não haverá nenhum tempo limite em tudo. O Power OpenTime, como vimos, é um temporizador de 72 milissegundos. E está aí o tempo limite em várias situações, utilizando os osciladores XT-HSLP. Se caso você habilitar o Power OpenTime, temos o Power OpenTime, que é 72 milissegundos, mais o 1024 ciclo de máquina, o 1024 ciclo do oscilador. Se caso desabilitar o Power OpenTime, aí temos só o ciclo 1024. Quando os tempos limite ocorrem a partir do pulso, PO, se o master clear é mantido baixo o suficiente, os tempos limites irão expirar. Então, trazendo o master clear para um nível lógico alto, a execução começará imediatamente. Isso é útil para fins de teste ou para sincronizar mais de um dispositivo ou mais de um microcontrolador. A tabela 6.6 mostra o significado dos dois bits TO e PD. A tabela 6.3 lista as condições de reset para alguns registradores especiais, enquanto que a tabela 6.4 lista as condições de reset para todos os registradores. Aí a tabela 6.6, bits de status e seus significados. Aí os dois bits que ele sempre destaca, o TO e o PD. Pode ser 1 em 1 no Power On Reset, 0x que é indefinido no PO, x e 0 no PD, no PO também, 0 e 1 no Outdog e aí vai. Se caso tiver alguma interferência nesses dois bits no registrador status, se for causar alguma coisa no seu código.